A paz do Senhor, queridos. Que bom a sua companhia aqui outra vez mais, né? E chegamos ao término de mais um trimestre abençoado, lição de número 13, né? Mas antes de nós adentrarmos aqui nessa lição aqui, eu gostaria de, mais uma vez, engrandecer a sua colaboração, o seu companheirismo no decorrer desse trimestre, ao qual foi abençoado, né? Um trimestre fantástico, onde nós vamos estar terminando aqui este assunto sobre Esther, né? Mas foi um trimestre muito rico, muito vasto, falando dessas duas excelentes mulheres de tamanha relevância, né, para a época e que nos trouxe vários ensinamentos aí ao decorrer desse trimestre fantásticos. E olha que maravilha, hein? Lição de número 13, Esther, a portadora de boas novas. E hoje toda a incumbência de ministrar essa lição para nós aqui, ó, ao meu lado, nossa irmã Jamila. Irmã Jamila, muito obrigado pela sua companhia, Nada. pela aceitação ao nosso convite. Nossa irmã Jamila, irmãos, ela é da congregação do bairro do Quiririm, mas eu não vou ficar falando muito dela, não. Eu vou deixar ela fazer a sua apresentação, irmã Jamila. Fique bem à vontade. Meu nome é Jamila, né? Sou casada, tenho 2 filhos, congrego no Quiririm já há uns 15 anos. Congreguei muito tempo no Bonfim, desde criança no Bonfim, depois vim para o Quiririm. E lá hoje eu sou professora da classe das irmãs, dei aula para os jovens, para os adolescentes, hoje eu dou aula na classe das irmãs. Que maravilha, querido. Tá vendo só? Saiu do Bonfim para ir para o Quiririm, mas na época que eu estava no Bonfim, ela não estava mais lá, não. Ela tinha saído já tinha corrido para o Já Quiririm há estava no alguns Quiririm dias. faz tempo. Eu também vim do congregação do Bonfim aqui para o Tempo Sede, mas o Senhor é bom, né? Porque nós estamos no mesmo ministério. Uhum. E que maravilha. Nós temos aqui também a companhia da nossa irmã Jéssica. Daqui a pouquinho ela vai aparecer aqui na telinha, eu vou só mencionar o nome dela. A irmã Jamila, juntamente com a irmã Solange, estão aí auxiliando a irmã Jéssica para ela começar também a lecionar na classe das irmãs ali na congregação do bairro do Quiririm, né? Justamente com o pastor João Marcos, esposa Midian, isso mesmo, né? Isso mesmo. Esposa do João Marcos, esposa a irmã Midian, e tem sido uma bênção. Amém, irmãos? Olha que maravilha, hein? Esther, a portadora das boas novas. O textual dessa lição, amados, ele vai nos instruir acerca. E para os judeus, houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Isso se encontra relatado no livro de Esther, no seu capítulo de número 8, e o versículo de número 16. E a verdade prática, meus irmãos, ela vai nos instruir assim. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Olha quantas maravilhas que nosso Senhor ele fez e ele faz e ele continua fazendo por todos nós, para as nossas vidas e famílias, né? E só para a gente já ganhar tempo aqui, ó, a palavrinha-chave dessa nossa lição de hoje é boas novas. Então, se você, porventura, ouvir a irmã Jamila repetir essa palavrinha aqui algumas vezes, fique tranquilo, porque ela é a palavra-chave da nossa lição. Irmã Jamila, antes de você fazer a sua introdução aqui, deixa eu só comentar mais algo aqui que eu achei muito, muito intrigante. Nosso objetivo aqui hoje, melhor dizendo, o objetivo da irmã Jamila, ela vai se enquadrar aqui em 3 propósitos. O primeiro, ela vai trazer a defesa do povo judeu e a concessão do rei. Depois ela vai falar um pouquinho para nós as boas notícias da rainha Esther para o povo. E para finalizar, irmãos, olha que maravilha. O papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. O papel da mulher cristã para ser relevante para a nossa sociedade, para a nossa igreja, para a nossa membresia, para a nossa família. Então, toda essa tratativa aqui, a irmã Jamila preparou um material fantástico em PDF, já está aqui em minhas mãos, e quando essa lição ela for disponibilizada para você através das redes sociais aí, você vai estar no material em anexo, todinho o conteúdo ali feito com muito amor, com muita dedicação, para te auxiliar, querido professor, querida professora. Irmã Jamila, eu já falei bastante, né? Então pode ficar à vontade, faça a sua introdução da melhor maneira. Então, né, chegamos ao final do trimestre, né, e tem sido de bênção, né, para nossas vidas, né? São 2 mulheres aí que nos inspiram a ser portadoras de boas novas mesmo, né? E na introdução já queria falar sobre esse drama que os judeus estavam vivendo, né? E o grande livramento que Deus deu ao povo. E através de Esther, garantindo mesmo o percurso histórico da salvação. Então a gente vê a Esther aí
num posicionamento, né? Eu acredito que, já falei até no começo dessa lição lá na classe com as irmãs, que tanto Esther quanto Ruth é muito posicionamento. Isso. Né? A gente falou o trimestre inteiro sobre posicionamento, sobre tomar uma posição. E nesse já entro até aí no primeiro ponto, né, que é o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Então, são os 3 tópicos aí, depois vai falar sobre segurança jurídica e o direito de defesa. Então, nesse primeiro ponto, a gente vê a posição privilegiada de Esther, não isentou ela da responsabilidade com o povo, né? Ela tinha um papel, né? Ela tinha, e a posição dela era uma posição privilegiada, né? Ela podia pedir, né? E nisso a gente entra nesse papel que fala do primeiro ponto, a humildade de Esther e a súplica, né? Porque Assuero sabia, a lição até fala, ele foi informado da gravidade do decreto e ele não poderia voltar atrás, né? Era um decreto que foi estabelecido. Então, ele não, a gente até vai falar mais sobre isso no ponto 2 aí da segurança jurídica, que fala sobre, já existia, né, uma constituição, vamos assim dizer, que limitava essa ação do rei nesse caso, né, e a gente vê isso no decorrer da Bíblia, que é um ponto que a revista até fala, sobre Daniel na cova dos leões, né, o rei era Dário, né, o rei Dário, ele era muito amigo de Daniel, ele sofreu em saber que Daniel ia para a cova dos leões e o grande livramento que Daniel teve. E ele não poderia fazer nada, porque já havia um decreto dele próprio, né? E não podia voltar atrás. Então a gente vê que todos nós que vivemos, né, em uma sociedade, né, a gente vê até o Estado, né? Ele tem uma ferramenta que é de ordem, para manter a ordem, né? Essa ferramenta de segurança jurídica. E Jesus nos ensina também, né, com isso, né? Quando Jesus fala, dai a César o que é de César, a gente aprende a respeitar as autoridades, né? E como a lição até fala, nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal, que nós, brasileiros, vivemos num país democrático, então nenhuma pessoa está acima disso. Mas acima de tudo está o nosso Deus, que é a nossa lição, que governa o mundo, né? Que maravilha, né, meus queridos? Tá vendo só? Chegamos aí ao termo dessa grande lição, desse grande ensinamento, desse grande trimestre, né? A irmã acabou de falar aqui, o Deus que governa o mundo, e ele governa. Mas da mesma maneira que ele governa todo esse mundo, ele tem um grande zelo em cuidar da minha família, da sua família, ou seja, das nossas famílias, das nossas congregações, dos nossos pastores, e ele vai cuidando, ele vai zelando, e ele vai nos capacitando. E esse trimestre, irmã Jamila, eu fiquei maravilhado. Fiquei maravilhado onde o Senhor nos deu a oportunidade de, hoje, a lição número 13, a senhora está aqui ao meu lado, de passar por aqui 12 mulheres antes a senhora se assentar aqui nessa mesa aqui para trazer o ensinamento para nós. E foi fantástico. Eu, mais uma vez, eu agradeço todas as irmãs que vieram aqui, desde a irmã Jéssica, que começou a lição de número 1. Depois, se não me falha a memória, veio a nossa irmã Solange, e depois depois a irmã Rita, depois a irmã Larissa, depois a irmã Angélica. A Jéssica e a Sara veio antes, né? A irmã Sara veio na lição passada, a lição 12. Depois a Jéssica veio sozinha, do Piratininga, a Jéssica. Ela veio na lição número 1. Ela trouxe a abertura para nós. E foi fantástico. Depois a Larissa. Nós começamos a utilizar as irmãs aqui do Templo Sede, nossa irmã Alexandra, nossa irmã Stephanie, nossa irmã Joyce, e foi fenomenal. Nossa irmã Marcela, a esposa do nosso irmão Wagner, é um casal fantástico. O irmão Wagner nos abençoou com essas xícaras lindas aí, onde nós sorteamos algumas no decorrer desse trimestre. E por falar em sorteio, meu querido irmão, minha querida irmã, está aqui ao meu lado. A lição de número 12, nós trouxemos um livro onde que ele trazia a celebração do matrimônio. Foi um livro muito gostoso. Eu li ele e hoje, aqui em minhas mãos, eu trago esse livro para você aqui, meu querido, do nosso pastor Albertino Pereira. Quero minha família feliz. Olha que maravilha. Lição de número 12 foi celebrando o matrimônio. E a lição de número 13 aqui, ó, primeiro comentário fixado. Eu assisto Papo de EBD, você vai estar concorrendo a esta obra maravilhosa aqui, ó. Quero minha família feliz. Esse pastor aqui, ele é do pastor do Rio de Janeiro e ele esteve aqui no Templo Sede, ministrando aqui
para nós aqui, é um convite do pastor Ednei Salles, e foi fantástico. Ele trouxe alguns materiais para venda. E eu adquiri esse livro, esse livro dele aqui eu adquiri, e eu li esse livro, e ele é fantástico. Posso ser feliz no meu casamento. Quero minha família feliz e eu posso ser feliz no casamento. Então aqui, meus irmãos, tem uma vasta indicações e recomendações aqui para mim e para você. Ter a sua família bem-sucedida e o seu casamento sendo sempre um espelho reluzente para toda a sociedade. Ou seja, você e sua casa sendo um espelho reluzente. Aqui o nosso pastor Albertino Pereira ele traz grandes ensinamentos. E para você concorrer a essa obra aqui, primeiro o comentário fixado, eu assisto o Papo de EBD, você vai estar concorrendo. Amém? Amém. Irmã Jamila, vamos prosseguir? Vamos. Fique à vontade. Então, né, só para finalizar esse primeiro ponto, aí a gente vai ter o direito de defesa, né, do povo, que o Assuero não podia revogar o decreto, mas emitiu um outro decreto, né? Aí a gente vê Deus agindo na história, né? E como até a revista ensina e o apóstolo Paulo ensina, a gente a orar, o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo a orar pelas autoridades, né? Que são instituídas pelos homens. Então, eu acredito, né? A gente vê ao longo de Esther falando, né? Sobre toda essa situação, sobre todo esse drama que estava vivendo o povo, orando, né? Assim, buscando uma direção para que o povo não viesse sofrer. E aí tem o direito de defesa, né? Que aqui até fala, né? O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Então a gente sabe dessa perseguição, com a gente cristão não é diferente, sofremos perseguições, e mesmo assim nós devemos orar, né? Pedindo para que Deus abençoe, pedindo para que Deus abençoe a nossa nação, né? O nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro. Então é muito importante. Então a gente termina aí, né, esse primeiro ponto, falando muito sobre esse posicionamento que ela teve, né, a humildade dela em pedir realmente para o rei, né, assim, com tanto que revogasse, né, que desse uma solução, e a gente vê Deus agindo nisso, né. Aí a gente já pula para o ponto 2. E fica uma grande receita, né, irmã Jamila? Que a palavra nos instrui acerca da mesma, né? Uhum. Tudo quanto pedirdes através da oração, recebereis. Meus irmãos, nós falamos bastante nesse trimestre aqui, né, a respeito da oração, do jejum e da leitura da palavra de Deus. São 3 ferramentas que elas andam juntas, elas não conseguem andar separadas. Por que elas não conseguem andar separadas? Porque se você quiser obter sucesso na sua vida, nós vemos ao decorrer da história do livro de Esther aqui, que para Esther ela ter esse êxito, de ela conseguir chegar até a presença do rei, né? Não foi de qualquer forma. Ela não chegou e foi até a sua... Não, ela primeiro se preparou. Ela se despiu, junto com Mardoqueu, com todo o povo judeu. Ou seja, ela se consagrou, depois ela jejuou, e ela orou, acredito eu, porque para o próprio rei, né? Ele vinha mudar um decreto. Querer revogar, né? Tem que ser somente a mão de Deus. E quem é que luta as nossas batalhas, né? Se não for a pessoa bendita do Espírito Santo. Verdade. Então foi maravilhoso. Lembrando, irmãos, que no dia 15 passado, né, nós tivemos aí o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E foi fantástico, né? Que data tão importante para nós, né? Que somos assembleanos, que gostamos da Escola Bíblica Dominical, que frequentamos a Escola Bíblica Dominical, assistimos Papo de EBD também. Então foi muito impactante. E hoje, dia 29, estamos aí encerrando esse trimestre. Já nos preparando para o trimestre que vem. Amém. E a sua companhia com nós vai ser de muita importância. Irmã Jamila, vamos partir para o tópico 2? Vamos lá então. Então, o ponto 2 vai falar sobre o tema central, né, que é a palavrinha-chave, que é as boas notícias. A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Correto. Então, a gente vê aí que entra a comemoração, né, a alegria, o alívio, né, diante do grande livramento, né? Então, aqui até o primeiro ponto fala que é instituído uma festa comemorativa, que é a festa de Purim.
né? E no ponto 2 já fala, né, a carta e o decreto de Esther. Então, como eu já falei, né, ela se posicionou, e aqui ela estava numa posição que é a primeira vez que ela se dirige ao povo, né? E é maravilhoso, né, para dizer que iria desse grande livramento e a instituição de uma festa, né, que até fala, né, com 2 dias de duração. Então, assim, a festa entrou definitivamente no calendário judeu, que até os dias de hoje o povo judeu comemora essa festa, Que maravilha, né? né? E quando a gente fala em festa, é alegria, né? Em comemoração, a gente sempre comemora coisas boas que Deus fez para nós, né? E esse ponto até vai falar sobre ela se posicionar e falar, escrever as cartas mesmo, né? Escrever uma boa notícia para o povo, né? E nós, como mulheres, como homens de Deus, o que nós estamos falando? Quais são as boas novas que nós estamos falando, né? Vivemos dias tão difíceis, né? Quando Nossa. você abre aí os noticiários, ou seja, um Google mesmo, só notícias que vêm de uma forma negativa trazer algo para nós, né? Uhum. E aqui a rainha, ela escreve um decreto maravilhoso, né? E eu fico com a palavrinha do pastor Ednei, que ele sempre fala para nós assim, você é líder de departamento, você é Uhum. coordenador de algum departamento, dos departamentos que tem na congregação, ou até mesmo você, que faz parte do corpo de Cristo. Olha a importância, é você que faz parte do corpo de Cristo. Não precisa se esforçar muito, não. Manda! Nós temos aí a ferramenta hoje, o WhatsApp, né? WhatsApp, é. Vários grupos, inúmeras pessoas. Manda uma mensagem bíblica para alguém. Uhum. Aquela pessoa que faz um tempinho que você não conversa com ela, não dialoga com ela. Os dias são muito corridos. Mas através do WhatsApp você consegue transmitir algo de importante e de bom para alguém. Então use essa ferramenta, esse mecanismo para não somente para evangelizar, mas para trazer boas novas. O Com pastor Ednei certeza. sempre ele fala isso. É muito gostoso em poder fazer isso nos nossos dias, né? Lá na igreja a gente trabalha muito isso de a pessoa falta um culto, ou falta eu, né, como professora da escola, a irmã falta, eu já mando uma mensagem, oi, tudo bem? Faltou? O que aconteceu? Tá tudo bem? Não vi você ontem, né? A gente já usa mesmo o WhatsApp, essa ferramenta, para, né, uma boa, né, conversar. Às vezes, um bom dia, né, faz uma diferença na vida da pessoa, né? E a gente vê, hoje em dia, a gente perde muito tempo, eu digo de mim mesmo até, né, preciso melhorar isso, mas a gente perde muito tempo na internet, né? A internet, às vezes, coisa boba, você tá lá e você só tá, né, passando o dedo, você nem tá vendo. E quando você vê, já passou o tempo, você não fez nada, e enquanto você podia usar, porque eu acho que a internet é uma ferramenta, um instrumento que você pode propagar boas novas, né? Olha quão é importante, né? Você mandar aquela mensagem de um bom dia, como É, mandar um Jesus te ama. boas novas. Com Vamos prosseguir. certeza. Então, aí tem o último ponto do ponto 2, que fala sobre a exaltação de Mardoqueu. Eu não gosto muito dessa palavra exaltação, mas eu vi um estudo de fala como ele foi honrado e elevado. Achei até mais bonito falar, né? Que ele foi o segundo maior do reino, depois disso, né? A gente vê aqui, né? Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esther o pôs sobre a casa do Agagita. Então, assim, aí fala, mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos do judeu, Assuero engrandeceu ainda mais Mardoqueu, pondo-lhe como segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã, né? Então, quando a gente vê assim, o relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Eu acho muito bonito isso, porque não está falando só de Esther, né? Quando a gente vê essa lição toda, e Ruth e Noemi, a gente fala que ninguém no reino trabalha sozinho, né? Deus sempre prepara uma pessoa, Deus sempre coloca alguém, né? Eu vejo a Jéssica, Deus colocando na minha vida, eu não sei, eu colocando na vida dela, a irmã Solange é um instrumento de Deus na minha vida. E a Angélica, que veio aqui também, do Marquinhos, a Jéssica, minha amiga também. Então, assim, são instrumentos, são pessoas que nos ajudam a caminhar, né? E você vê Esther e Mardoqueu, por mais que tinha um parentesco, tinha essa posição de um estar ali junto com o outro, ajudando ele, né? Quando corre do palácio, e você vê toda a preocupação, né? Realmente, de um com o outro. Então fala, né? Que ele foi notável, né? Um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. Então a gente vê o propósito de Deus, né? A recompensa vem de Deus.
Porque Assuero não conhecia Mardoqueu. Não. Ele ficou conhecendo aqui nesse episódio, quando Esther fala para ele quem era. Então, só que aí aqui fala, o propósito de Deus é usar o seu servo em todas as áreas da vida. Tudo que fizerdes, o apóstolo Paulo falando, né? Fizerdes deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer como para o Senhor. Né? E a recompensa vem dele. Né? A gente sabe que existe uma... Não que a gente trabalhe para que tenha recompensa, mas Deus, ele recompensa, né? Ele fala que a bênção corre atrás da gente, se a gente atentar a tudo que ele fala, né? Então, Mardoqueu foi honrado e elevado realmente, depois de todo esse drama que viveu, né? Que maravilha, tá vendo só, queridos? Quanto ensinamento nós estamos aprendendo aqui hoje, hein? Eu achei interessante quando a irmã Jamila, ela mencionou aqui, que no grupo do WhatsApp que as irmãs têm ali na sua classe ali, a irmã faltou um dia, já tá mandando mensagem, perguntando o que aconteceu, como é que está, sentimos a sua falta. Pode ser um ato tão pequeno, simples, né? Tão simples, né? Mas ele tem uma tamanha importância e relevância. Tem mesmo. Meus queridos, vai absorvendo aquilo que está sendo falado entre linhas, né? Que eu tenho certeza que ele vai ajudar, vai te auxiliar aí na sua congregação, aí na sua classe, no seu ministério individual. E para a gente fechar esse segundo tópico aqui, olha que interessante. A rainha Esther, ela emite uma carta, como a irmã já falou, né? E um decreto para os judeus. A fazerem o quê? A exercerem o seu direito de defesa. Nós temos o nosso direito de defesa. E nós sabemos que o nosso advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é o advogado fiel. Verdade. Ele nunca nos deixa só e abandonados. Então, continue confiando, perseverando, juntamente aí com a sua classe. Você que é aluno da sua classe, junte-se ainda mais ao seu professor, ao seu líder aí. Eu tenho certeza que vocês vão prosseguir rumo ao céu com mais afinco. Irmã Jamila, já partindo para o terceiro tópico, para o nosso encerramento, né? Uhum. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Olha que tremendo, hein? Esse último tópico é bem legal, né? Que ele eu vou deixar você falar bastante disso, eu não vou te cortar nenhuma vez, eu prometo. A gente conversou aqui e eu até falei, né? Como que os irmãos estão dando aula para os irmãos, né? A gente tem esse costume, eu não sei se todas as congregações são assim, né? Separado irmã, irmão. Não, são. São, né? Todas são separadas. A não ser quanto é sala de casais, né? Aqui no Tempo Certo nós temos essa classe então, de casais. Lá a gente tem a sala dos irmãos e a sala das irmãs. Nas irmãs são só as mulheres que dão aula para as irmãs. E nos irmãos também é os homens que dão, 2 presbíteros que dão aula para os irmãos. Não, aqui no Tempo Certo não, aqui no Tempo Certo tem vezes, já houve vezes, né? Dá aula para as irmãs. Teve o irmão, o pastor, o evangelista, o presbítero vindo dar aula para as irmãs. E eu não me recordo das irmãs darem aula para os irmãos, eu não me recordo. Mas eu já me recordo de algumas vezes, porque eu já dei aula para as irmãs aqui no Tempo Certo. E de ter alguns irmãos. Embora que nós tenhamos 2 professoras ali exclusivas da sala, né? Mas quando precisa suprir alguma necessidade, os irmãos estão sempre à disposição. Ah, não, mas lá também, a gente, quando tem uma necessidade, se tiver um irmão, por isso que a gente já prepara a Jéssica, você prepara as outras pessoas. Já você vai conhecer a Jéssica. Já ficar no nosso lugar. Ela vai se apresentar aqui também. Então, a gente olhando tanto, né, Ruth também, e olhando agora Esther, né, a gente vê que ela foi uma mulher notável sendo humilde, sendo obediente, sendo respeitosa, sendo submissa e prudente. Né? A lição fala assim que ela entendeu o propósito de Deus para a vida dela. Eu falo assim que ela não só entendeu, mas ela atendeu, né? Ela atendeu o propósito, porque ela fez tudo conforme a direção de Deus, né? Ela fez aquilo que lutou pelo povo mesmo e a gente vê que aqui até fala, né? Prudente e muito equilibrada. Porque a gente vê ao contrário de Vasti, né? A rainha que saiu do trono, não foi, né? E a gente vê aqui fala, a firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. E não falando aqui, como eu falei, não quero puxar sardinha pro lado das mulheres, mas a gente vê o papel importante. Antes a gente conversando aqui, até o irmão Eduardo falou sobre as mulheres serem mais, falar coisas que, né, o homem realmente não vai falar, e a gente entra até no ponto 2, né, porque as mulheres têm o jeito delas, é lógico, né, e eu acredito que a gente é mais caprichosa,
que a gente, né, é mais detalhista. É mais detalhista. Né? É mais detalhista e acaba que difere, né, realmente, né, que é o ponto 2, né, que vai falar sobre a banal guerra dos sexos, né, aí fala, Deus, ele constituiu sexos distintos, que não é afetado por ideologia e nem por partidarismo. Deus não faz acepção de pessoas. Não, de maneira nenhuma. E quanto à relevância, né, a gente vê a importância que ele chama homens e mulheres, né, para ser instrumento no reino dele. Então, não tem essa diferenciação. Lógico, o que eu faço, o que eu falo, o que Deus tem para minha vida é diferente do que Deus tem para sua vida. E assim, consequentemente, para todo mundo, né? Então, a gente vê Deus constituindo isso para que os papéis realmente se encaixem, né? Para que o que falta em mim, talvez você tenha, né? Como homem você tem, ou o que falta, né, em você, eu como mulher posso falar, olha, né, isso. Então a gente vê que hoje em dia, para o mundo, né, essa guerra de sexo realmente existe, mas para nós que servimos a Deus, que temos isso bem claro, né? Aqui até fala, né? O Criador nos fez macho e fêmea com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados na Escritura. Então, aqui fala, olha, isso que é muito importante. No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Então, a gente tem que pensar muito no nosso papel aqui hoje, porque no final, todos vamos ser, né, julgados, né? Julgará a todos conforme as leis perfeitas de Deus, né? E a gente vê que a mulher tem muito a contribuir no reino de Deus, né? A gente vê esse trimestre todo aí a importância e a relevância dessas duas mulheres que tem um livro na Bíblia com o próprio nome. Que maravilha, tá vendo só, meus irmãos? Nossa irmã Jamila, com muito conhecimento aqui, eu vou pedir desculpa para você, porque às vezes nós falamos algo aqui muito superficial, porque o nosso tempo é curto. Mas se você entrar aí no material de auxílio, você vai ver que tem um material preparado, com um conteúdo muito rico para te auxiliar aí na elaboração da sua aula. Tivemos inúmeros feedbacks aí de irmãos, professores de outras congregações, Legal. Não só do nosso ministério, mas de outros ministérios também, que nos dão a honra e o prazer da companhia, né, de estarem assistindo as nossas videoaulas aí e comentando comigo. Irmão, esse material aqui me ajudou tanto. Um tópico ali que a irmã acabou comentando, ela trouxe algo que me ligou um alerta, que eu não estava pensando dessa maneira, mas foi tão rico, foi tão oportuno. Então a gente vê que realmente o Espírito Santo de Deus é Ele quem faz. Amém. É Ele quem coloca o conhecimento, a graça na vida das nossas irmãs, e elas preparam o material para nós, e nós vamos disponibilizando para você na medida do possível. E eu tenho certeza que quem ganha com isso é o reino de Deus. E a sua sala e a sua congregação. Com certeza. Então, só o último ponto aí, que é no contexto cristão, que fala que, né, além das mulheres da Bíblia, existem várias mulheres aí que a gente, importantes, né, que exerceram um papel na história. Eu sou apaixonada pelo testemunho da Corrie ten Boom, que tem aqui, ela tem um livro que se chama, nem tá aqui, mas o livro se chama O Refúgio Secreto. Aí conta a história dela e da irmã dela, né, na época da guerra, né, da perseguição. E é lindo o testemunho dela. Nossa, eu li esse livro em 2014. Olha, faz 10 anos. Parece que foi ontem, né? Já passou uma década. Faz 10 anos. Parece e eu tenho, assim, memórias do livro, né, de tão lindo que é o testemunho dela. E a gente vê que, né, como você falou, né, é a gente ser relevante na onde a gente está, né? Tanto para a nossa família, tanto na igreja, tanto na sociedade, né? Existe um papel, como eu falei, existe um posicionamento que eu, como cristã, tenho que tomar, né? Existe um posicionamento que a palavra de Deus me ensina a ter. Então, eu preciso levar isso, né? Na família, na igreja e para ser bênção mesmo, né? Para todo mundo. Que maravilha, querido. Está vendo só? Antes da nossa irmã Jamila partir aqui para a sua conclusão final, suas palavras finais aqui, eu gostaria de relembrá-los, né? Embora que eu li isso daqui na nossa lição de número 1, mas eu achei tão importante relembrar isso daqui. Nesse trimestre que nós estamos encerrando ele hoje, né? Nós tivemos o privilégio de estudar 2 livros históricos do Antigo Testamento, cujas personagens fantásticas e centrais são 2 mulheres, Ruth e Esther.
Nós poderíamos até mesmo falar de Noemi, poderíamos acrescentar Mardoqueu, também. porque são pessoas que trabalharam nos bastidores, Boaz, são pessoas que trabalharam nos bastidores, digamos assim, né? Quando eu digo nos bastidores, eu costumo falar isso, irmã Jamila, eu sento aqui todas as semanas, então você vê o meu rostinho na tela aí, mas para todo esse material chegar aos seus cuidados aí, tem uma grande equipe trabalhando nos bastidores, e essa equipe ela nem sempre aparece. Só que se essa equipe ela não estiver ao meu lado, esse nosso trabalho aqui, ele não vai ter sucesso, ele não vai obter o êxito desejado. Então nós temos aí uma equipe de editores, e não só de editores, mas também como pessoas que trabalham aqui no nosso staff, nas gravações, disponibilizando o seu tempo para vir aqui gravar, disponibilizando o seu tempo para vir aqui e nos ouvir e aprender. Também. Eu tenho ouvido relatos dele. Irmão, fala uma coisa que eu não tinha percebido ainda, eu não tinha esse conhecimento, então está sendo prazeroso para mim. E eu vejo os nossos editores, eles falam que eles têm que assistir a aula, né? Para eles fazerem alguns ajustes que precisam ali. Eles falam, nossa, que aula gostosa. Nossa, essa irmã que eu não conhecia, essa irmã que eu já conhecia ela. Essa irmã do nosso ministério, que legal, eu nem conhecia ela. Às vezes eu ouvi de um dos nossos editores, eu conheço o filho dessa irmã que veio participar com você. O filho dela é uma benção, ele já me auxiliou em alguma coisa. E eu fiquei sabendo esse trimestre. E eu não sabia. A nossa irmã Solange, que é a professora que está junto com você ali, o sobrinho dela trabalha conosco nas edições, o nosso irmão Samuel. E eu não sabia que era sobrinho dela. Tá vendo só que fantástico? Então foi maravilhoso. Aqui, para a gente finalizar, falando de Ruth e Esther, mostraram o processo de ação de Deus para executar o seu propósito. Aí eu chamo a sua atenção, querido professor, querido aluno, querido coordenador de EBD. Você já conseguiu perceber o processo de Deus na sua vida? Aquilo que Deus quer que você venha executar? Nós precisamos estar atento a isso. E olha o que ele continua falando aqui, ó. Em Ruth o propósito era um, em Esther era outro. Mas em ambas estamos diante de uma ação divina na vida de duas mulheres que abençoaram o povo de Israel. Daí aqui eu trago para os nossos dias. Nós tivemos aqui esse trimestre 13 mulheres que participaram aqui com bastante afinco, com bastante qualidade, com bastante ensinamento teológico, espiritual, emocional, didático. 13 mulheres que passaram por aqui. Eu estava me esquecendo de falar da nossa irmã que passou aqui, a nossa irmã Simone Braça, foi fantástica também. Nossa irmã Marcela eu já falei, a irmã Sara eu falei, a irmã Alexandre eu falei, a irmã Jamila está aqui ao meu lado hoje. Eu não esqueci de ninguém, eu acho, né? Jéssica Larissa. Jéssica Larissa já foi. 13 mulheres fantásticas que passaram por aqui. E ó, nós temos mais algumas mulheres que trabalham nos auxiliando nas edições. Temos a irmã Joyce, que esteve aqui lecionando, ela também nos auxilia. Tem a minha filha Lívia, e a Letícia, que trabalham também nas gravações justamente conosco aqui. Mulheres que trabalham em prol do reino de Deus. Mulheres que fazem a diferença. Irmã Jamila, vamos partir para uma conclusão? Amém. A conclusão, na verdade, é isso aí, né? Que você acabou até de falar. Mas a gente vê na conclusão, né, o risco, tanto de Esther quanto Ruth corriam, e mesmo assim se posicionaram. Mesmo assim, esperaram a providência de Deus. Confiaram no Deus que provê tudo, né? E eu oro, né? A minha oração é que Deus continue levantando Jéssica que veio aqui, Solange, Nós estamos falando tanto de Angélica, Jéssica, né? Só tá ali olhando e falando, o que é Jéssica? Irmã Jéssica, faz favor, vem aqui. Vem aqui para os irmãos te conhecerem. Pode vir aqui, irmã Jéssica. Vem aqui ao lado da irmã Jamila. Pode ficar aqui na frente da televisão, não tem problema não. Eu vou arrastar ela aqui, ó. Essa é a irmã Jéssica. Essa daqui é a nossa irmã Jéssica, futura professora da classe das irmãs ali da pregação do bairro do Quiririm. Para você que já conhece, para você que ainda não conhece, fique à vontade, se apresente. Para se apresentar. Paz Senhor a todos, o meu nome é Jéssica. Eu estou servindo ao Senhor hoje como coordenadora do departamento feminino, ali na congregação do Quiririm, e com muita honra e com a graça de Deus aprendendo, né? Com a nossa irmã Jamila, com a nossa irmã Solange, a também ser professora na classe das irmãs. Que bênção! Lembra o endereço da congregação? A Avenida Coronel Marcondes de Matos, número 15. No bairro do Quiririm. Com o nosso pastor João Marcos e a nossa irmã Midia. Os dias de culto.
dias de culto, segunda-feira, cultos de ensino, às quartas-feiras, cultos de louvor e adoração, e aos domingos, nossos grandes cultos evangelísticos. Que maravilha. E a EBD? A EBD aos domingos, a partir das 9 da manhã. Antes tem o período de consagração. Antes tem um período de consagração. É de 15 em 15 isso, dias. a cada período quinzena, é um período de consagração, café. Isso, às 8 horas da manhã. E cada quinzena é uma classe, um departamento está na frente. Que maravilha, tá vendo só, queridos? Então você que está aí nos assistindo, que reside ali próximo ao Quiririm, Secap, Novo Horizonte, quais bairros tem aí mais à volta? Quiririm, Secap, Novo Horizonte, não posso falar os outros, né? No Novo Horizonte já tem congregação. Somos a Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. Eu tenho certeza disso que eu vou falar para você aqui agora. Aqui, ó. Em cada bairro da cidade de Taubaté, tem uma há uma igreja Assembleia de Deus do nosso ministério ali no seu bairro. Certinho. Mas você que está aqui passando pela nossa cidade ainda não conhece, o bairro do Quiririm, um bairro muito conhecido aqui, um bairro nobre aqui de Taubaté, vai ali assistir um culto com a nossa irmã Jamila, com a nossa irmã Jéssica, com o nosso pastor João Marcos, sua esposa irmã Midian, e as demais irmãs e obreiros. Nós temos ali obreiros, o irmão pastor Oséias, o evangelista irmão Charles, quem mais? Ah, irmão, tem bastante gente. Nossa, tem bastante gente. gente. Vai fugir da minha memória. Se eu falar um, não falar outro, vai pegar mal. Nossa irmã Solange, que esteve aqui conosco. Então vai ser um prazer a sua visita ali, conhecer esse povo abençoado que juntamente com você vai herdar o reino de Deus. É isso mesmo? Amém. Amém. Amém? Esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje encerrando esse terceiro trimestre, já partindo aí para o quarto trimestre desse ano de 2024. Parece que foi ontem, janeiro, né? Pois é. Mas já estamos aí no dia 29 de setembro, caminhando rumo ao final do ano aí. Mas lembrando, que aguarda aqui a semana que vem, já com a lição 1 do próximo trimestre, lição do nosso quarto trimestre. Lembrando, primeiro comentário fixado, você concorre a esta obra literária fantástica. Quero minha família feliz. Posso ser feliz no meu casamento? No meu casamento eu sou muito abençoado, meus irmãos. Amém. Certeza que vocês também? Amém. E você também, meu querido. Então, ó, primeiro comentário fixado, você concorre a esta obra. Meus irmãos, meus amigos, um forte abraço, um beijo no coração e, permitindo o Senhor, estaremos juntos a semana que vem com a lição de número 1. Fique com Deus. Amém.